Escola Bíblica Dominical, Igreja Júbilo, Jandira, classe Semeadores de Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados irmãos em Cristo. Hoje nós estamos aqui para estudar a lição 4, Crise também é oportunidade de recomeço. Professores Stephanie e Ciro Valadão. Revista Betel, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. São lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. Hoje estudaremos a lição 4. Crise também é oportunidade de recomeço. O texto áureo da lição: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth 1,14. Verdade aplicada, a fidelidade nesta hora da crise nos conduz às mais sublimes vitórias. O texto de referência é Ruth, capítulo 1, versículos 8 a seguir. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone, e deixe seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Introdução. Mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi. Decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crises. Item 1 da lição: a fé nos leva a lugares inimagináveis. No livro de Ruth, vemos a história de uma mulher que, após a morte de seu marido, viaja para Belém acompanhando sua sogra Noemi, na esperança de que Deus poderia lhes proporcionar um novo tempo para suas vidas. Por sua atitude de fé, Ruth passou a figurar na história do povo de Deus, tornando-se bisavó do rei Davi, presente na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículos 1 e 5, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. A crise não é seu fim. A fome chegou a Belém, então a família de Noemi muda-se para Moabe. Lá seus filhos cresceram e se casaram. As moabitas Ruth e Orfa passaram a ser noras de Noemi. Mas a fatalidade chega à casa desta família, e a morte dizima o esposo e os 2 filhos de Noemi. Ouvindo que o Senhor estava ajudando o seu povo, Noemi libera suas noras a fim de retornarem aos seus familiares e decide voltar para Belém. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe. Portanto, na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ruth 1,6. Orfa atende ao pedido de sua sogra, mas Ruth decide acompanhar Noemi. A atitude de Ruth lhe colocou em patamares elevados. Uma escolha assertiva.
Ruth deixa para trás os deuses pagãos e sabiamente atenta para os ensinamentos de Noemi, sua sogra. Diante da escolha assertiva de Ruth, seu nome figura entre as mulheres citadas na genealogia de Jesus. A partir dessa escolha, vemos que Ruth estava determinada a abandonar os deuses dos moabitas. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou seus filhos, que iam fugindo, e as suas filhas, como coativas a Sion, rei dos amorreus. Números 21, 29. A palavra de Deus os instrui acerca da idolatria, que é abominável ao Senhor. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 4. Deus havia instruído o seu povo que somente a Ele deviam adorar e prestar culto. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Lucas capítulo 4, versículo 8. Ruth entendeu, através dos ensinamentos de Noemi, que a idolatria precisava ser extirpada da sua vida. Muitas vezes passamos por crises e ficamos apegados a sentimentos, comportamentos, práticas que não estão ocupando o lugar de Deus e que acabam virando objetos de idolatria em nossa vida. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. É preciso escolher a quem iremos servir e quem ocupará a primazia em nosso coração. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Mateus 22, 37. Caminhe com alguém que te aproxime de Deus. A fidelidade de Ruth em não abrir mão da presença de Noemi se deu pelo fato de que, embora perdendo seus filhos e marido, ainda assim Noemi exaltava a presença de Deus em sua vida. O testemunho de Noemi gerou fé na vida de Ruth e lhe trouxe salvação. O ser humano absorve comportamento de seus companheiros. Logo, devemos trilhar a nossa caminhada cristã ao lado de justos e ser companheiros daqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, 63. Superando a crise. Diante da crise, muitos ficam vulneráveis sem saber o que fazer. Muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e acabam sofrendo mais tarde. Afinal, fazer escolhas não é fácil. Aprendemos na presente lição que Noemi, mesmo vivenciando uma realidade de perdas e aflições, permanecia atenta, pois ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, portanto, na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ruth 1:6. Assim, Noemi, movida por esta boa nova, que chegou como um bálsamo, parte para Belém, e Ruth, mesmo sendo da terra onde estavam, decide acompanhá-la. Ruth e Noemi estavam diante de uma crise. Pior do que a perda material
elas haviam perdido pessoas a quem amava. O luto era inevitável, mas diante da dor, Noemi se levanta, reconhece que tudo está no controle de Deus e que elas jamais poderiam mudar o que havia acontecido. A única coisa a se fazer seria se levantar das cinzas. Elas não se isolaram diante da crise, do luto, da tristeza, mas levantaram-se e tomaram uma decisão: seguir em frente. Resolvem recomeçar. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Escolher é algo muito sério. O próprio Deus exortou o seu povo a escolher bem. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor para não fazermos escolhas erradas. De fato, escolhas geram frutos e em meio às crises se faz necessário escolher em Deus. Ruth havia aprendido com Noemi muitos ensinamentos sobre o Deus de Israel. Ouvira falar de seus milagres, de seu cuidado com o povo de Israel. Para Ruth, esta era a hora de deixar a zona de conforto, deixar o seu povo e sua cultura, para viver em outro país uma nova vida. Mas havia uma diferença. Ruth escolheu servir ao Deus vivo. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandones e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. No mundo tereis aflições. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. A crise não pode durar a vida inteira. Do mesmo jeito que ela chega, ela sai. É uma questão de tempo e tudo voltará ao normal. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Jesus nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Devemos permanecer nele, pois ele venceu o mundo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. O Senhor está no controle de tudo. Nada escapa de seus olhos. As crises são passageiras. Portanto, devemos permanecer confiantes no Senhor, mesmo vivenciando adversidades, pois Ele é poderoso e soberano para levar adiante o seu propósito e nos aperfeiçoar em todo o tempo. E sabemos que
Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Recomeçar é preciso. A morte chegou sem piedade na família de Noemi. Então ela toma a atitude de voltar para Belém. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Era preciso recomeçar. Aprendemos com a história de Noemi e Ruth que é preciso entender que tragédias são uma realidade da vida. Contudo, também é importante discernir a necessidade de adaptações e reestruturação da vida. Como discípulos de Cristo, temos a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos guiam nesse processo de recomeço. Ao tomar a decisão de voltar para Belém, Noemi deixa suas noras livres para retornarem aos seus familiares. Orfa se despede e assim procede. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Mas Ruth opta por ficar com sua sogra, mantendo sua fidelidade. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Ruth, de forma simples e humilde, chega em Belém e vai recolher espigas nos campos após os segadores. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Ruth abre mão do orgulho humano, toma uma iniciativa e vai trabalhar para supri-las. Ruth reagiu à humilhação, à pobreza, com determinação. Seguiu em frente, deixando para trás as perdas que tivera. Todo recomeço requer atitude, vontade, foco e determinação. Para todo recomeço, é necessário se vestir de mudanças. Ruth reagiu diante das incertezas. Buscou um caminho para a sobrevivência e não ficou esperando a morte chegar. A sua atitude de amor e fidelidade a Noemi chegou ao conhecimento de Boaz, e tão nobre ato tocou seu coração. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi, dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me colher espigas.
e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui, até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Toda ação gera uma reação. Ruth, impactada pelo testemunho da vida de sua sogra, ao chegar a Belém, logo se dispôs a ir ao campo para colher espigas, demonstrando ser uma mulher de iniciativa. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E disse ela: vai, minha filha. A atitude de Ruth em sair de Moabe, terra de idolatria, de luto, de incertezas, e escolher ir com Noemi para Belém, a casa do pão, trouxe para ambas a vitória esperada. Ruth se desprendeu do orgulho e da altivez, reconhecendo a soberania de Deus, dando passos importantes, os quais fizeram a diferença no desenrolar da história. O que há em nós que precisamos nos desprender? O que precisamos deixar para trás para recomeçar? Que ações terei que realizar com a graça do Senhor e a direção do Espírito? Uma análise sobre o que guardamos em nosso coração é um relevante passo para a sobrevivência da alma diante das crises. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Depois da tempestade, a bonança. Noemi e Ruth, em meio às turbulentas tempestades, decidem voltar para Belém. Interessante que na presença de Deus sempre há fartura de alegria. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo 16, versículo 11. Ruth reconheceu a Deus como seu refúgio e fortaleza. Semeou bondade, altruísmo e fidelidade em meio à crise e teve uma farta colheita de sua decisão e atitude. Boaz, procedendo conforme a lei, diante de testemunhas, casa-se com Ruth. Dessa união nasce Obed. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome Obed. E desse é o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth capítulo 4, versículo 17. Então Ruth entra para a genealogia de Jesus, pois era bisavó do rei Davi. Jamais uma moabita poderia entrar na linhagem do Messias, mas Deus viu sua fé e a recebeu. Deus sempre faz além do que imaginamos. Diante das crises, tenhamos uma conduta de busca e dependência no Senhor, pois dele vem a nossa salvação. Conclusão desta lição. Através da história de Ruth, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às diversidades da vida. Que possamos aprender com essa grande mulher, que em meio às crises teve atitude e fez uma escolha que mudou a sua história. Os objetivos contidos nesta lição foi ensinar que a fidelidade produz recompensa, apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã e mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Essa lição, crise também é oportunidade de recomeço. É uma lição que esperamos que tenha alcançado
a sua vida. Que tenha colocado na sua mente e no seu coração uma oportunidade de reflexão, de aprendizado e de atitude. Nós agradecemos a atenção dos nossos amados irmãos e irmãs em Cristo e esperamos até a próxima aula. Deus os abençoe.